Vamos falar junto? Aí sim. Não por nossa força, mas pelo nome de Jesus. Vamos orar? Pai querido, obrigado, Senhor, por esse tempo. Obrigado porque o Senhor é misericordioso, o Senhor é bom o tempo todo. Que o Senhor abra os nossos corações para entender o que o Senhor quer dizer nesse tempo. Que o Senhor abra a nossa mente para ver, Senhor, entendimento da Tua palavra. E também, Senhor, que o Senhor me use e me capacite para trazer o que o Senhor quer falar nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Flávio. Se você trouxe sua Bíblia, abre comigo em Atos, capítulo 3. A gente vai ler do verso 1 ao 10. Podemos ler? Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para as orações das 3 horas da tarde. Estava sendo levado um homem coxo de nascença, que diariamente era colocado à porta do templo, chamado Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Quando ele viu Pedro e João, que iam entrar no templo, pediu que lhe desse uma esmola. Pedro, fitando, olhando bem no olho, juntamente com João, disse: olhe para nós. E ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata, nem ouro, mas o que eu tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levante-se e ande. E pegando na mão direita do homem, ajudou a levantar-se. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram, e dando um salto ficou em pé. Começou a andar e entrou com eles no templo, pulando e louvando a Deus. Todo o povo viu o homem andando e louvando a Deus, e reconheceram que era ele, o mesmo que pedia esmolas, assentado à porta formosa do templo. Ficaram muito admirados e espantados com o que lhe tinha acontecido. Até aí. Me ocorreu uma história, que eu não sei quem é o autor dessa história, mas é uma história que fala acerca de fé, que conta que uma família estava viajando, pai, filho e esposa, e durante essa viagem houve um acidente grave, e apesar da gravidade do acidente, o pai e a mãe saíram ilesos, mas o seu filho de 6 anos foi gravemente ferido e ficou em coma. E foi ao hospital. Com o tempo, os médicos chegaram para aquele casal, para aquela mãe, para aquele pai, e disseram: olha, não há mais solução, não tem mais jeito. É só esperar agora acontecer dos órgãos irem parando, para o seu filho morrer. Aquela mãe, ela não aceitou aquilo. Ela disse: não, o senhor está enganado. E ficou de vigília, ali do lado do filho, dias após dia, semanas após semanas, e orava, e falava bem no ouvido do filho, e falava com Jesus, dizia: Jesus, o teu nome é poder, o teu nome é cura, o teu nome é vida. E ficava repetindo aquilo constantemente. Dias, até que a oração daquela mãe começou a surtir efeito, e o poder contido no nome de Jesus trouxe aquela criança de volta da morte, para espanto dos médicos. E os médicos começaram a questionar: mas como é que você fez isso? E ela dizia: não fui eu, não foi pela minha força, foi pelo poder do nome de Jesus. Esse nome é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que você crê, daquilo que você espera. Quando Pedro chegou para aquele coxo e disse: levanta e anda, e eu estava lendo esse texto, me ocorreu ver na minha mente a imagem que o coxo era eu. E aí, para quem não sabe, eu era paralítico. Eu andava numa cadeira de rodas por conta de um acidente que eu tive. E no nome de Jesus, meu pastor Chese, chegou para mim, na minha casa, pegou a mão e disse: em nome de Jesus, levanta. E vocês viram que eu levantei, estou aqui até hoje.
Há poder no nome de Jesus. Esse nome é poderoso para fazer muito além daquilo que a gente imagina. As nossas situações, os nossos medos, nossas angústias. Quem aqui nunca esteve totalmente esgotado, cansado, sem força para seguir em frente? A gente passa por isso todo dia. Já pensou aquele momento que seu coração está apertado, que você está triste, você está angustiado, você tem algum problema sério, e você fala assim para Deus: Senhor, eu fiz tudo o que eu podia fazer, não consigo mais. E aí é a hora que o Senhor entra com providência em sua vida, porque você sai da frente das coisas que Deus está fazendo. Você deixa de agir por sua própria força e começa a confiar no poder do Senhor em nossas vidas. São momentos assim que nós sentimos o peso da luta, e a nossa vida, o dia a dia, pesa. Eu não sei se para você, mas para mim é complicado. São várias situações que você tem que administrar. São muitas coisas que a gente tem que correr atrás. E principalmente agora, né, nesse tempo tão de dinamismo, tudo é muito rápido, tudo é muita coisa, tudo tem que ter mais, tudo tem que ter produtividade. A gente que trabalha sabe disso. Você tem que ter meta para respirar, meta para andar, meta para subir escada. Você vai no médico, o médico te põe meta. Você tem que fazer exercício, tem que subir tantos degraus. Você vai no nutricionista, ele põe uma meta para você, tem que parar de comer gordura, parar de comer picanha. Gente, é impossível parar de comer picanha sem gordura, não dá. Então, é meta para isso, meta para aquilo, o tempo todo. Isso vai pressionando a nossa vida, pressiona o nosso coração. E aí é impossível sem Jesus transformar essa realidade. É impossível. Mas é justamente aí, quando chega nesse ponto de esgotamento, que o poder e a autoridade do nome de Jesus começa a agir. Gente, eu vi uma frase que é maravilhosa. Ela fala assim, que a autoridade do nome de Jesus faz curvar as circunstâncias. Seja qual for a circunstância, a autoridade do nome de Jesus faz com que ela se dobre diante dela. Isso é maravilhoso. Você crê nisso, meu irmão? Nesse texto que nós lemos aqui, nós percebemos que o coxo, ele esperava alguma coisa humana. Ele estava pedindo esmola. Ele estava lá pedindo alguma coisa para ele, material. E aí, o que aconteceu foi que houve uma intervenção divina ali. Ele recebeu algo que Deus preparou para ele, o melhor para ele. Não era uma esmola que vai acabar, não era uma coisa que vai passar e vai ser uma coisa efêmera. Deus curou aquele homem, naquele momento, uma intervenção divina. Pedro olhou para ele e diz assim: não possuo nem ouro nem prata, que palavra maravilhosa, mas o que eu tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta-se e anda. Você já pensou essa situação? Já parou para pensar nessa cena? Uma pessoa que está lá há muito tempo, que todo mundo conhece, que ela é uma pessoa coxa, paralítica, está lá na frente. Ela não tem condições de trabalhar, vive de esmolas. E chega uma pessoa e diz assim: o que eu tenho, eu te dou. Como deveria ser precioso andar do lado do Pedro, do lado dessas pessoas. Que coisa preciosa, transbordando do Senhor. Naquele momento, o impossível aconteceu. Houve uma cura e mudou a vida daquela pessoa. Meu irmão, às vezes nós, no nosso dia a dia, a gente está coxo nas nossas vidas. A gente está paralisado nas nossas vidas. A gente tem situações que param a nossa vida, que congelam a gente, que você não vê saída. Aliás, eu podia até fazer assim: quem aqui hoje está passando por isso? Eu tenho certeza que pessoas que estão aqui hoje estão vivendo nessa paralisia. Mas hoje é o dia que vai passar aqui o Espírito Santo do Senhor dizendo assim: tudo o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus seja curado. Em nome de Jesus levanta e anda. Em nome de Jesus toma a sua cama e vai embora. Em nome de Jesus seja restabelecido. Em nome de Jesus tenha uma vida nova. Amém, meu irmão? Glória a Deus, receba isso em nome de Jesus. Vou falar rapidamente com vocês 4 itens. Primeiro deles: nossa força é limitada, mas o nome de Jesus não. A nossa força é limitada, mas o nome de Jesus não. Lá em Zacarias 4:6 diz: ele prosseguiu e me disse:
Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Assim seja a palavra do Senhor para nós. Não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Como eu disse, a gente vive numa geração muito rápida, onde o desempenho, onde a produtividade, a performance é algo quase que inerente ao nosso dia a dia. Sempre tem aquela história de fazer mais com menos, tem que fazer mais, tem que correr, você tem que ser forte o tempo todo, você tem que lutar, lidar com um monte de situações, e chega um momento que você tem que segurar as pontas em casa, sustentar o relacionamento, manter o seu ânimo, o emprego, o ministério, as situações, o dia a dia. Você fala, chega, eu não dou conta disso sozinho. É muita coisa que passa para a nossa cabeça, a nossa vida. Não dá para dar conta sozinho. É exatamente esse cenário que o Espírito Santo chega e sussurra para você: filho e filha, não é por tua força, é pelo meu Espírito, assim diz o Senhor. Pedro não tinha o que o homem queria, que era prata e ouro, que era esmola, mas tinha o que ele precisava: o poder e a autoridade do nome de Jesus na vida dele. Ele não agiu por sua capacidade, ele não agiu pelo seu intelecto, ele agiu pela autoridade do nome de Jesus. E é isso que a gente precisa entender. A autoridade do nome de Jesus resolve as situações. Meu irmão, para de lutar com suas mãos, para de tentar resolver as coisas sozinho, para de tentar resolver as coisas com lógica. Confie no poder que há no nome de Jesus, o nome sobre todo nome. Eu gosto de falar muito do nome de Jesus, sempre a gente fala isso, nome sobre todo nome. E aí esse é o momento de você falar assim: amém, glória a Deus, Jesus é o nome sobre todo nome. A autoridade do nome de Jesus é sobre toda e qualquer autoridade no céu, na terra, debaixo dela. Foi dada por Deus a autoridade do nome de Jesus. Você crê nisso? Está todo mundo aí, né? A sua limitação é o cenário perfeito para a ação do Espírito Santo. Às vezes a gente está tão envolvido com essas situações que a gente acha que é fraqueza quando a gente tem limitações. Vou dizer uma coisa para você: todos nós temos limitações, sem exceção. Todos nós temos limitações. Todos nós chegamos a um certo ponto que dali nós não conseguimos mais, sozinhos. Não conseguimos resolver um problema sozinho. Não conseguimos caminhar mais sozinhos. Mas é aí, esse é o cenário perfeito, que entra a ação do Espírito Santo do Senhor. Que entra a ação de Deus em nossas vidas. Para transformar esse cenário que parece que é uma coisa que vai acabar com a sua vida, numa mudança. Como diz aquela canção que a gente canta aqui: porei rio no meio do ermo, colocarei um caminho onde não existe. É assim que age o Senhor, quando a gente entrega para Ele os nossos problemas e nossas circunstâncias. Segundo ponto: o nome de Jesus tem autoridade sobre toda circunstância. Repita comigo: o nome de Jesus tem autoridade sobre toda circunstância. Em Filipenses 2, do verso 9 ao 10, diz o seguinte: por isso também Deus o exaltou, a Jesus, sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Deus Pai. Aleluia, aleluia. O nome de Jesus não é uma palavra mágica. O nome de Jesus não é um talismã, não é um amuleto, mas sim é um nome revestido de autoridade. Sabe o que é revestir de autoridade? Vou dar um exemplo prático que eu ouvi, eu não sei se foi do Anésio, mas eu já ouvi esse exemplo alguma vez e achei muito interessante. Se alguém para no meio do trânsito, na sua frente, e manda você parar, do nada, você para? Não, né? Você dá um jeito, desvia e tal. Se essa pessoa está uniformizada como um guarda rodoviário, você para? Por quê?
Porque ele está revestido com a autoridade do Estado, que diz que ele pode fazer aquilo. Isso é o revestido, com a autoridade representativa de alguém. Jesus está revestido de autoridade de Deus, porque Ele e Deus são um só. A autoridade contida no Senhor está nele. Jesus tem essa autoridade. Quando falamos de Jesus, estamos falando de um nome que é exaltado no céu e reconhecido na terra, diz a palavra. E esse nome foi dado à igreja, meu irmão, portanto a mim e para você. Nós temos acesso a esse nome, nós temos acesso ao Senhor, nós temos acesso a esse canal que conecta a gente com Deus. Quando Pedro disse em nome de Jesus, ele estava acionando toda a autoridade contida nesse nome, conectando esse nome com o céu estava agindo e houve poder e restaurou a vida daquela pessoa. Você crê que pode haver poder para restaurar a sua vida hoje aqui nesse lugar, invocando o nome de Jesus? Você crê nisso? Esse nome tem autoridade, o nome de Jesus, sobre doenças. Esse nome tem autoridade sobre opressão. Esse nome tem autoridade sobre as portas fechadas que o mundo te fecha. Esse nome tem autoridade sobre o inferno. O diabo conhece esse nome e treme diante dele. Esse nome é o nome de Jesus, porque Jesus, quem derrotou o inferno, venceu a morte e esvaziou o túmulo. Ele está vivo, e é essa autoridade que nós estamos aqui hoje falando sobre isso, e queremos buscar do Senhor esse relacionamento com Ele. Esse mesmo Jesus, esse mesmo nome, o nome de Jesus, que está sobre a sua vida hoje, meu irmão, minha irmã. Portanto, hoje é o dia de reivindicar, não de Deus, porque nós não somos ninguém para reivindicar nada de Deus, mas dizer sobre as circunstâncias, reivindicar a sua posição sobre as circunstâncias da sua vida, dizer assim, no nome de Jesus, essa circunstância vai se dobrar. Diante desse nome, essa enfermidade vai se dobrar. Diante desse nome, esse problema vai se dobrar, porque eu estou falando no nome poderoso de Jesus. Amém? Amém. Quando o medo te visitar, meu irmão, e tirar sua paz, declare, em nome de Jesus o medo não vai me dominar. Quando o desânimo quiser te paralisar, diga, em nome de Jesus eu levanto e sigo em frente. Quando a enfermidade vier sobre a sua vida e quiser te destruir, diga, em nome de Jesus eu vou ser curado e vou seguir em frente, em nome de Jesus. Esse nome tem poder e tem autoridade. Em João 14, 13, 14 diz o seguinte, Jesus promete isso, tudo que vocês pedirem em meu nome, isso farei a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirem alguma coisa em meu nome, eu farei. O que diz aqui? Tudo o que vocês pedirem. Quantas coisas são? Tudo que vocês pedirem em meu nome, isso eu farei. Queridos, é importante que você entenda que sempre Deus sabe o que é melhor para você. Às vezes nós vamos por um caminho e Deus sabe que esse caminho não é o melhor para você. Muitas vezes, uma porta fechada é a melhor resposta que Deus tem para o seu pedido, para a sua oração. Aí você fala assim, mas Senhor, não estou conseguindo. Ué, Deus falou, isso aqui não é o caminho certo. Ele vai te dar novas circunstâncias. E não adianta você esmurrar a porta que Deus fecha, porque ninguém vai conseguir abrir. Vai buscar outro caminho, porque o Senhor vai te mostrar um caminho diferente. Porque aquilo que a gente pede, nem sempre é o melhor para nós. Veja que o coxo pediu algo que era material. Era o que ele via, era o que ele esperava, era até onde ele alcançava a sua visão. Mas Deus deu algo muito melhor do que ele pedia. Deus deu a restauração e cura na vida dele. Talvez hoje a gente esteja aqui pedindo alguma coisa para o Senhor que não seja aquilo que eu alcanço, aquilo que eu vejo. Deus está olhando falando assim, eu tenho coisa melhor para você. Eu tenho coisas mais profundas para você. Eu tenho uma situação melhor na sua vida. Eu tenho um caminho novo para você. E a gente fica lá pedindo as coisas pequenas, aquilo que a gente consegue ver. Deus vai chegar hoje aqui, o Espírito Santo vai chegar e tocar na sua vida, e você vai pedir para Ele, vai dizer assim, eu tenho o que você precisa, eu tenho o que é melhor para você, em nome de Jesus, recebe a sua bênção, em nome de Jesus, em nome de Jesus. A cura do coxo foi um resultado direto, aliás, deixa eu voltar aqui, vamos ler, ponto 3, a fé no nome de Jesus. Atos 3,16,
diz o seguinte: pela fé no nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu esse homem. Estava falando do coxo dentro do templo. Que vocês veem e conhecem. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a ele esta perfeita saúde diante de todos vocês. Esse versículo mostra claramente que não é apenas o poder, não é apenas mencionar o nome de Jesus, mas confiar que Ele pode, crer que Ele pode mudar, que Ele pode restaurar, que Ele pode fazer. O coxo, a cura do coxo foi resultado direto da fé no nome de Jesus, confirmando que essa fé nesse nome é realmente a chave para vencer qualquer desafio. Perceba, Pedro apenas não disse o nome, ele acreditava nesse nome. O poder não está apenas em pronunciar, mas em confiar, em acreditar, em saber que Ele está conosco. O nome de Jesus, como eu disse, não é um amuleto, nem uma expressão banalizada. O nome de Jesus é um nome revestido da autoridade. Hoje é muito fácil a gente ver as pessoas falando assim, usando o nome de Jesus ou outra qualquer situação, em qualquer situação que seja, aliás, em qualquer situação, ai Jesus, ai meu Jesus, o tempo todo. Pronunciar esse nome de uma forma errônea, porque é banalizar o nome de Jesus. Simplesmente falar não vai mudar a sua situação em nada, mas precisa ter fé que isso vai acontecer. Você precisa ter fé que o nome de Jesus, a autoridade contida no nome de Jesus, quando você invocar essa autoridade, você precisa ter fé e crer que isso vai acontecer. A fé é o canal que conecta a autoridade do nome de Jesus à circunstância que você está vivendo. Quando você tem fé e você profere isso, a circunstância muda. Marcos 9:23 diz assim: se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. Repita isso comigo. Se tu podes crer. Vamos de novo? Se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. Quantos creem nisso aqui hoje? Aleluia. Talvez, meu irmão, você esteja enfrentando um diagnóstico médico complicado. Um problema financeiro, um problema familiar, conflitos pessoais, enfim. Chega um ponto que você fala assim, não tenho saída. Aconteceu um exemplo, queria dar um exemplo muito interessante, aconteceu semana passada, 2 semanas atrás, comigo, com a minha esposa, a gente foi visitar uma amiga nossa que foi detectado que ela estava com 3 tumores no cérebro. E o médico disse que era inoperável. Falou para o esposo dela que era uma questão paliativa para voltar para casa e só esperar. E aí nós fomos conversando com ela e ela estava, realmente o tumor estava muito forte, do ponto de vista que ela deixava de falar, ela caía, enfim, não dava, estava muito profundo. E aí ela conseguiu de uma forma miraculosa um especialista que era especialista naquele tipo de tumor. O convênio dela não cobria, ela mudou o convênio em uma semana, mudou um convênio, o convênio autorizou a cirurgia. A gente começou a ver a mão de Deus aí já de cara. Aí nós fomos visitá-la um dia antes da cirurgia. E eu confesso que eu saí de lá com meu coração transbordando de fé. Porque eu vi uma pessoa que ia entrar numa cirurgia seríssima no dia seguinte, delicadíssima. Ela e a mãezinha dela estavam juntos e falando assim como se já tivesse sido curada. E ela falava assim, no nome de Jesus, a semana que vem eu estou em casa. E eu fazia assim, olhava e eu confesso que eu não estava acreditando muito naquilo. Porque assim, era muito grave. A impressão que dava é que ela não estava muito a par da situação, da gravidade da situação. Mas aí a gente orou, na hora de ir embora a gente orou, e ela, com fé, só agradecia a Deus pela cura. E entrou na cirurgia, foram 6 horas, se eu não me engano, de cirurgia, né? 6 horas de cirurgia. O médico falou que podia ter alguma sequela, por conta da região que era o tumor. E pouco mais de 2, 3 dias, ela estava falando, comendo, recuperação. Eu não sei se já teve alta. Já teve alta.
Já teve alta, está em casa, está falando normalmente. E aí eu posso dizer o quê? Há poder nesse nome de Jesus. Quando nós cremos e proferimos esse nome, as situações se curvam, se dobram diante dessa autoridade do Senhor. As coisas são impossíveis para os homens, coisas que nós olhamos e falamos assim, não vai dar. Quando entra a autoridade do nome de Jesus, isso acaba, isso torna o impossível possível, porque Ele é o Deus que pode todas as coisas. Você crê nisso, meu irmão? Deus pode todas as coisas, que coisa tremenda, como Deus é bom, como Deus é bom. A vitória não vem quando tem tudo sob controle na sua vida. Ela vem quando você confia no nome que está sobre todo nome. Ele sim, tem sempre tudo sob controle na sua vida. Jesus controla, Ele tem autoridade para segurar, Ele tem autoridade para mudar, Ele tem autoridade para transformar as situações. Item 4, o nome de Jesus nos garante esperança e vitória. O nome de Jesus nos garante esperança e vitória. Veja o que lemos em Filipenses, lá no capítulo 2, verso 9 até o 11, diz assim: por isso também, Deus o exaltou sobremaneira, lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus e na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Deus o exaltou, meu irmão, Deus o exaltou. Deus deu a Ele, a quem? A Jesus, o poder e a autoridade para que, diante dele quem? Jesus, todo joelho se dobre no céu, na terra, debaixo da terra, e que toda língua confesse que Ele é Senhor absoluto. Amém? Deus deu esse poder a Jesus. Aleluia. Deus deu o poder para que diante dele, diante de Jesus, toda enfermidade, toda ansiedade, toda culpa, todo medo e as demais coisas se curvem e se submetam a essa autoridade. Em Romanos 8:37 diz o seguinte: em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Podemos ler junto de novo? Em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Não é um vencedor porque deu tudo certo, é mais que vencedor, mesmo quando tudo parece dar errado, porque a vitória já foi conquistada na cruz por Jesus. Aleluia! Hoje eu vi umas frases que eu copiei aqui do meu pastor que pregou de manhã, e umas frases que ele colocou assim: Deus às vezes não te livra da morte, mas na morte. Deus às vezes não te livra da fornalha, mas na fornalha. Deus às vezes não te livra da cova dos leões, mas na cova dos leões. Deus às vezes, você está falando, Deus, estou passando por situações difíceis. Deus não está te livrando disso. Mas na hora H, é aquela coisa, na hora H, na hora que vai tudo acabar, a intervenção divina vem e muda toda a sua história. Deus não erra, meu irmão. Deus não chega atrasado, já dizia uma canção aqui. Deus não chega atrasado, não tem problema com relação a isso. Você pode estar no meio da luta, mas o resultado já está definido, porque Jesus venceu. E se Jesus venceu e você está em Jesus, você vai vencer também. Amém? Aleluia. Salmo 20, capítulo 20, verso 7. Salmo 20, verso 7. Diz o seguinte: uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, o nosso Deus. Vou ler de novo. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, nosso Deus. Eu confio no Senhor, nós confiamos no Senhor. Independente das situações, das circunstâncias, nós confiamos nesse Deus poderoso. Você pode não ter recursos, meus irmãos, pode não ter contatos, pode não ter dinheiro, mas a solução você também não tem. Mas você tem o nome de Jesus, e isso é tudo que você precisa. Posso ouvir um amém? Você tem o nome de Jesus, e isso é tudo que você precisa. Existe mais algum poder além do poder de Jesus?
Não, então você tem o nome de Jesus em sua vida, você é a presença do Senhor na sua vida, você tem tudo, meu irmão, que você precisa. Aleluia. Hoje, Deus quer te lembrar uma coisa. Não é por sua força, não é pelo seu esforço, não é por sua inteligência, não é por seu dinamismo, não é porque você sabe fazer as coisas, mas é pelo nome de Jesus. Não é pelo seu poder, sua autoridade, a sua pessoa, mas sim pelo nome de Jesus. Quando as tuas mãos se cansarem, quando o teu coração estiver pesado, quando os recursos acabarem, lembra, o nome de Jesus liberta, o nome de Jesus cura, o nome de Jesus levanta, o nome de Jesus restaura, o nome de Jesus salva, o nome de Jesus triunfa. O nome de Jesus é o nome sobre todo nome, toda autoridade lhe foi dada no céu e na terra, diz a palavra, e eu creio nisso, para que todo joelho se dobre, todo joelho se dobre, toda enfermidade se dobre, toda angústia se dobre, tudo se dobre diante dele, e confesse com sua língua que ele é o Senhor dos senhores, o grande e poderoso Jesus. Aleluia! O nome de Jesus está acima de todo nome, todo nome. Provérbios 18:10. Aliás, vou convidar você para ficar em pé, para a gente ler juntos esse texto. Provérbios 18:10 diz o seguinte: torre forte é o nome do Senhor, para ela corre o justo e está seguro. Vou dizer de novo: torre forte é o nome do Senhor, e para ela corre o justo e está seguro. Quantos justos temos aqui hoje? Aleluia. Torre forte é o nome do Senhor, e para ela corre o justo, e nela você está seguro. Hoje você pode correr para esse nome, meu irmão, e lá a segurança, a paz e vitória, a cura, a restauração. Se você está cansado de lutar por suas próprias forças, se você precisa de uma intervenção divina, eu tenho uma boa notícia. Tenha fé em Jesus. Eu tenho a segunda boa notícia, e Ele está aqui hoje para te alcançar e para restaurar a sua vida. Aleluia, aleluia. Não confie na sua capacidade, não confie até onde você pode ir, mas sim, confie no nome que salva, no nome que transforma, no nome que dá vida, que é Jesus. A Ele. Meu irmão, espero que essa palavra tenha encontrado um eco no seu coração. Espero sim ouvir de você a transformação que Deus fez em sua vida através do poderoso nome de Jesus. Das coisas que mudaram quando você começou a dizer assim, em nome de Jesus, mas não falar simplesmente por falar, mas crendo que isso tem autoridade investida por Deus nesse nome de Jesus. Que o Senhor abençoe você. Eu queria chamar o nosso pastor aqui em cima para ele dar a bênção final, afinal ele vai, né? Vem cá, meu querido. Mas antes dele dar a bênção, vou pedir para a gente abençoar ele. Estende sua mão para cá. Pai, no nome de Jesus, no nome poderoso de Jesus, nós colocamos a vida do Anésio e sua família, Senhor, em tuas mãos. Que haja, Senhor, restauração, que haja, Senhor, cura, que haja, Senhor, restauração das cordas vocais. Senhor, que haja um novo tempo na vida dele, Senhor. Que ele venha revestido da tua autoridade e do teu poder, Pai. Grandes coisas veremos ainda acontecer, porque o Senhor está à frente disso. No nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém. Amém. Quero agradecer o carinho dos irmãos. Muito obrigado. Que Deus te abençoe. Me permita abençoá-los. Que a graça do nosso Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai,
e que a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês, de agora e para sempre. Amém. Deus abençoe você, graça, paz, bênção na tua vida, sejam abençoados. E eu queria te convidar para você também abençoar quem está perto de você. Deseja a esse irmão e essa irmã uma boa semana, que Deus abençoe. E a você que nos acompanhou pela internet, que o Senhor também te abençoe. Graça, paz, bênção na tua vida, em nome de Jesus.